Inês, eu fico muito inquieta quando te leio. Como é que tu começas uma história? É uma frase? É um episódio? É alguma coisa que te contaram? Pode ser tudo um pouco. E realmente muda muito consoante a história. No caso deste último livro, que são contos, cada um tem a sua gênese particular. Há uns que nascem diretamente das notícias. Há um conto de um pai que foi afastado de uma filha que saiu do noticiário e de uma frase da miúda que está transfigurada aí, mas que, pai, eu venho ter contigo de novo, a tirar a Ana dos braços do pai que a criou. Às vezes é isso, uma frase que se ouve na rua, uma história que me contam. O momento mais feliz que eu tive foi com o Fazes-me Falta, que foi uma frase que me surgiu, dita por uma mulher que tinha acabado de morrer, estranhamente, e veio o resto tudo atrás. Escrevi o livro todo à mão, assim, quer dizer, não foi num dia, foi em muitos dias, mas todo à mão e de seguida. É raríssimo ter essa bênção dessa espécie de inspiração. Mas de resto são frases, um outro conto, frases, histórias. Há um outro conto que me divertiu muito escrever sobre um escritor, um jovem escritor que entra num jornal perguntando se o romance, o manuscrito dele, o esboço de manuscrito, ainda por cima, se será vendável, que é exatamente uma coisa que me aconteceu no Jornal de Letras há muitos, muitos anos, quando eu estava na redação do Jornal de Letras e apareceu um jovem com essa pergunta. E aquilo ficou-me na cabeça e tomei uma nota na altura e agora é que escrevi o conto. Pode ser muitos anos depois. Aliás, a história é pai de 89, mas essa preocupação com o vendável e o que é a literatura e o que é o livro para o sucesso e para vender, e o que é a indústria, o que é a arte. Isso não parece que... Não me preocupa. Não te preocupa de todo. Não, mas é uma coisa que existe muito, não só na literatura, nas outras áreas. Enfim. O livro é um produto, não é? Como nós sabemos. O livro é um produto e ouvimos cada vez mais. Exato, custa muito que seja. Ouvimos cada vez mais em todas as áreas falar de tudo como produtos e de nós mesmos como produtos. Não é? Nós conhecemos há muitos anos. E felizmente, eu sou uma leitora muito atenta tua, mas não tinha noção que tu tinhas escrito 23 livros. Pois. Bem, enfim, publiquei 23 livros que também incluem uma antologia de poesia de amor, que me deu-me trabalho a escolher, mas que é uma antologia, quer dizer, dos livros que eu publiquei, alguns não foram todos escritos por mim. Tenho uma antologia de contos sobre a amizade, tenho uma antologia de poemas de amor, aliás, depois duas outras mais pequenas, enfim, mas outros são também. Publiquei livros de crónicas, é que eu escrevo crónicas desde 2001, nos jornais, continuamente, sem férias, porque se vamos de férias, para já não nos pagam, e depois a pessoa tem medo que nas férias se lembrem de ir buscar outra coisa qualquer e o espaço desapareça. E, portanto, crónicas, entrevistas, além dos romances, de facto. Além do teatro. Além do teatro, exato, também. Dessas coisas todas. Olha, tudo, é muito. Tudo, sabes que uma pessoa que começou por ser jornalista, enfim, foi para jornalista porque queria escrever livros. Mas o jornalismo tem essa vantagem, quando se gosta dele, nos expevitar a curiosidade por tudo o que é humano. E, portanto... e também de nos obrigar a trabalhar muito e depressa. Não é? Um jornalista é capaz de tudo. Alguns são capazes mesmo de tudo, no pior sentido, mas... Por estes dias andamos a ver. Olha, mas tu escreves essencialmente sobre o amor, ou melhor, sobre o desamor. Sobre o amor, eu diria sobre o amor cada vez mais. Por quê? Porque o desamor interessa-nos mais quando somos muito jovens, não é? Depois interessa-nos mais. Quer dizer... o Romeu e a Julieta tinham, coisa que muita gente se esquece, 14, 15 anos, não é? Se aquilo tivesse continuado, tinha acabado a violência doméstica. Exatamente, a violência doméstica, ora, uma chatice monumental. Mas eu hoje em dia valorizo cada vez mais o amor. Acho aquela história que o Tolstói dizia na abertura da Ana Karenina, que as famílias felizes não têm história e cada família infeliz tem a sua história. Eu acho que a felicidade tem uma história que é difícil de contar e também que a felicidade é muito difícil de construir e que nós só damos valor ao que temos depois de termos perdido muita coisa por não termos dado valor suficiente, por sermos patetas e por nos deslumbrarmos com tudo o que vemos, etc. Por isso eu hoje diria que procuro cada vez mais, claro, as personagens
no caso deste meu último livro e em todos, estão Desnorte, perdidas sim. do desnorte. Eu estou a dizer isto e estou a olhar para o livro e a dizer, toda a gente diz que são personagens perdidas porque é muito interessante encontrar as personagens naquele momento em que estão, que têm que fazer uma escolha e não sabem como. Eu acho que cada vez mais eu escrevo é sobre escolhas e sobre o difícil que é escolher. Tu escolhes bem? Tanto escolho bem e escolho mal, tantas escolhas. Mas também não há só escolher bem e escolher mal, tantas escolhas erradas que nós fizemos, que nos ensinaram e que nos levaram a escolher bem a seguir e que nos... Nós temos sempre tantos problemas que nunca fazemos nada, e então as mulheres são educadas para isso, não é? Para serem perfeitas, coisa que é impossível. E depois se têm filhos, acham sempre que nunca educaram os filhos como deviam ter educado, ou que podiam ter dado mais tempo, podiam ter... Mas nós fazemos exatamente aquilo que podemos, nas circunstâncias em que podemos. Agora, muitas vezes não temos consciência de que temos uma liberdade infinitamente maior do que em qualquer outra época da história. Nós, seres humanos, bem, na civilização ocidental, porque há outras onde não há liberdade especial alguma ainda, e que a vida é um feixe de possibilidades que nos oferece essa condenação. O Sartre tem qualquer coisa a dizer que a liberdade é uma condenação, porque é um peso. Exercê-la dá uma trabalheira. Porque é uma responsabilidade. E há imensa gente que não quer a responsabilidade, não é? Então eu acho que cada vez mais escrevo sobre isso, sobre as relações humanas e as escolhas que fazemos de vida através das relações humanas e da forma como nos relacionamos com os outros. Eu gosto muito das tuas mulheres e fico sempre espantada como é que consegues escrever como um homem. Escrever como homem? Ou na voz do homem. Tu dizias há pouco que os homens e as mulheres estão cada vez... Com o tempo tens de ter percebido, nas conversas que cruzas, que as pessoas, que o género não é definitivo. É acidental, como dizia a Virginia Woolf no Orlando, sim. É fácil para ti escreveres na voz de um homem? É cada vez mais fácil, desde que tomei consciência de que ser humano há vários tipos de seres humanos, mas o género realmente não é tão importante. Desde que tomei consciência disso, deixei de ter problemas. Claro, há marcas culturais. Eu lembro... eu tenho problemas, gosto muito. Exatamente. Mas, quer dizer, não é assim tão diferente. Se nós pensarmos, eu conheço imensas mulheres que não suporto e imensos homens que adoro. Portanto, essa ideia de que as mulheres são todas uma coisa, e mesmo que têm que ser, é como quando se discute a entrada das mulheres na política, ou, enfim, as cotas ou não, porque para serem a Merkel ou para serem a Thatcher, eu não vejo esse tipo de moralismo sobre o Putin ou o Trump ou outros qualquer, quer dizer, mas porque é que elas não vão poder ser também a Merkel e a Thatcher, e porque é que essas são denegridas por serem mulheres? Por serem mulheres, enfim, e não a análise política fria das suas. A Merkel até tem qualidades, agora na questão dos refugiados, é das pessoas que têm tido mais qualidades, aliás. Portanto, e já para não falar das apreciações físicas, que em relação às mulheres públicas são de uma forma que nunca são com os homens. Mas o que eu vejo no dia-a-dia é que a maneira como se sofre, o que se pensa ou o que se sente, tem mais a ver, quer dizer, eu sou mais parecida com um homem urbano europeu do que com uma mulher do deserto, enfim, falando da minha geração, da minha idade, do deserto que nunca tenha estudado, ou mesmo da província, enfim. Acho que há muitos outros fatores e que no género não é assim tão importante. Agora, há marcas de linguagem, uma coisa que me diverte muito, eu tenho alguns amigos, e um em particular que também é escritor, que é o Rui Zinc, ao qual recorro muito para me rever os livros. Lembro-me no Fazes-me Falta, que é um diálogo entre um homem e uma mulher, um homem bastante mais velho que andou na guerra. Aí fiz pesquisa junto de homens bastante mais velhos e que andaram na guerra, incluindo o meu pai e amigos do meu pai, mas depois o Zinc a corrigir-me aquilo e dizia, tinha lá às tantas o homem a pensar na amiga e a dizer entreguei-me a ti. Entreguei-me a ti, não há gajo nenhum que diga isto. Eu disse, mas ele não está a dizer, está a pensar, mas nem em pensamento. Em pensamento é outra coisa. Não, mas é engraçado, nem na corrente da consciência. O verbo é esse, o verbo seria outro. E então isso dá conversas muito engraçadas. A seguir a isso fiz um livro só com homens na primeira pessoa, os íntimos, em que são todos, os protagonistas são homens, a falar de mulheres também. E não só, homens que se juntam para ver futebol uma vez por mês e normalmente à volta do futebol, ou para uma comezaina,
e que são amigos há muitos anos e que não têm já relação nenhuma profissional, nem outra, uns com os outros, e que são muito diferentes. Isso é um ritual que eu encontrei aqui no Brasil e que não encontro, e que é um ritual especificamente masculino. Os amigos de infância, que um estudou, o outro não estudou, falam de mulheres. Falam de mulheres, claro, falam de futebol. E consegues escrever isso? Consigo. Dá-me imenso gozo. Estás com ar de malícia. Sim, mas dá-me imenso gozo. Claro, tive que ir assistir. Para já tive que ir pesquisar e perceber porque é que aquilo continuava. E percebi que os homens também se sentem muito picados, muito sudados, muito empurrados contra a parede com esta história das emancipações, porque ser uma mulher emancipada, mais ou menos nas revistas, veio o que é. Agora os homens... Ser um homem emancipado ao lado da mulher emancipada não há manual. Não há manual. E as mulheres dizem que querem que eles sejam sensíveis, mas depois não querem. Dão também sinais e pistas muito contraditórias. Querem que eles sejam muito ternos, mas depois acham que isso é uma pieguice. Uma pieguice. E é ser empurrada contra a parede. Exatamente. Portanto... E os homens também, quer dizer, as mulheres estavam impedidas de muita coisa, profissões e tudo, mas os homens também não tinham acesso aos afetos como agora têm, não é? E à casa. E agora quero tomar autografos aqui, se faz favor, um desnorte. Se faz favor.